E agora com o Fabrício Knights, que chega aqui no nosso programa para falar sobre essa novidade. Fabrício, explica pra gente isso de professor tá armado dentro de sala de aula, meu amigo. Pois é, uma nova lei que foi aprovada no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos. Nelson, bom dia para você, boa quarta-feira para todos que nos acompanham. Foi uma lei que foi aprovada na Câmara do Tennessee por 68 votos a 28 dos deputados locais, aprovando que professores possam levar armas para as escolas, contanto que as armas fiquem escondidas ali, muito provavelmente da calça, alguma coisa assim, não podem ficar aparentes para os alunos, mas é uma lei que foi aprovada lá no estado depois que ano passado houve um tiroteio, mais um ataque a tiros em uma escola em Nashville, uma das principais cidades do Tennessee, e aí a resposta que os deputados encontraram para tentar prevenir tiroteios em escola, ataque a tiros em escola, foi justamente armar os professores. Como que isso vai funcionar? Os professores que quiserem levar armas, eles vão poder fazer isso, contanto que eles completam um treinamento de 40 horas de curso, um curso prévio. Mais conhecido como uma semana. Exatamente. Uma semaninha ali, fazendo o curso, vão poder levar armas, portar armas dentro da sala de aula. Isso foi um projeto que recebeu muitas críticas vindas da oposição. A maioria na Câmara do Tennessee é republicana, mas os democratas têm falado que ao invés de proteger as crianças, esse tipo de projeto acaba protegendo, na verdade, as armas. Seria a argumentação da oposição. Não é algo que não é consenso na sociedade americana de forma geral, mas cerca de metade dos estados americanos, Nelsinho, permitem que professores levem armas para salas de aula. Então não é exatamente uma novidade no país, mas é uma novidade no estado do Tennessee, que é um estado majoritariamente conservador. Então a partir de agora, 40 horinhas de curso, como você falou ali, cerca de uma semana mais ou menos, eles vão poder estar aptos então a levar armas para a sala de aula, no que o estado acredita ser uma tentativa de prevenir ataques a tiro. Muito bem, obrigado pelas informações, Fabrício Knights, que são 10 horas e 59 minutos. Para você que está chegando agora do intervalo da rádio, a gente está repercutindo aqui essa novidade no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Professores agora podem estar armados dentro da sala de aula. Eu quero trazer esta notícia aqui para o nosso sofá. Se isso chega no Brasil, como é que vocês, começar por você, Pepe, que é pai, como é que você estaria sabendo que a sua filha está dentro de uma sala com um professor armado? Você estaria com medo ou seguro? Qual é a sua visão sobre isso? Não, primeiro que o modelo armamentista dos Estados Unidos não é um modelo em lugar nenhum do mundo, né? Principalmente no Brasil. Ainda bem que esse tipo de bizarrice não vai encontrar amparo no Brasil. Então, felizmente, eu não vou ver os professores que ensinam a minha filha, né, portando armas, né? Não vou ver pessoas portando armas de forma completamente sem nenhum tipo de regulamentação. No Brasil, apesar de ser permitido a pessoa ter a arma, né, não é permitido ela portar a arma, não é permitido ela andar armada nas escolas. Então, felizmente, esse tipo de bizarrice não acontece no Brasil. E é bom lembrar o seguinte, os Estados Unidos é um típico caso que as pessoas que defendem mais armas, que defendem flexibilização das regras de comercialização, têm que estudar. Os estados que têm maior flexibilidade de comercialização são os estados mais violentos, né? Quando a gente viu, por exemplo, aquele caso que chocou o mundo de Connecticut, que um grupo de alunos, 2 alunos, entraram na escola e mataram professores, alunos e funcionários, isso só aconteceu porque Connecticut é um estado que prevê e que flexibiliza o acesso às armas. Então, se os Estados Unidos quisesse, vamos falar do Tennessee, que é o estado dos Estados Unidos, quisesse evitar que tivesse mais atentado à escola, o que ele tinha que fazer é evitar que as armas chegassem nos estudantes, que chegassem nas pessoas, enrijecer o acesso à arma, não flexibilizar. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, essa discussão que está tendo lá, ainda bem, Nelsinho, que não vai chegar no Brasil. Telhada, você também é pai, né? Pai de dois filhos. E você se sentiria com medo ou mais seguro, sabendo que o professor está armado? Excelente iniciativa lá do Tennessee, 68 votos a 28, então a esmagadora maioria aprovou o porte de arma do professor. Detalhe, é discreto, ou seja, é dissimulado o armamento, pela informação que o Fabrício nos trouxe, e
tem regulamentação, sim, regulamentação do armamento, regulamentação de treinamento, e lembrar que lá é uma cultura armamentista e, infelizmente, com muita incidência de ataques a escolas. Então, o professor, na sala de aula, tendo a sua arma dissimulada, ele defende a vida, sua própria vida e a vida dos alunos, dos professores. No Brasil, Nelsinho, sem dúvida nenhuma, nós não veremos uma evolução da cultura brasileira nesse sentido em tão pouco tempo. Não veremos, infelizmente. Só que lembrar que aqui nós temos registrados, desde o ano de 2001, mais de 65 ataques a escolas, mesmo o armamento ou porte de armas sendo proibido, né? Ou não sendo tão disseminado, não sendo cultural como nos Estados Unidos. Nós tivemos caso em Suzano, onde foi atacada uma escola chamada Raul Brasil, no ano de 2019, com uma machadinha e com facas. E teve lá a morte, infelizmente, de 8 crianças, entre crianças, professores e corpo diretor. Então, não é a arma de fogo que causa a violência. É, infelizmente, uma pessoa que resolve atacar um ambiente escolar ou com aglomeração de pessoas a fim de cometer crimes, a fim de cometer homicídios. Aí, se fosse arma, naquele caso, ia morrer 50, não 8. Se tivesse um segurança armado, naquele caso, não tinha morrido ninguém. Segurança não, professor. Então, se tivesse ronda policial adequada, se tivesse ronda policial adequada, não teria tido acidente. Não, mas tem Se tivesse a pessoa que cometeu o crime, por exemplo, nitidamente tinha problema psicológico. A ronda, se tivesse uma presença do Estado, se tivesse uma presença do Estado melhor na situação, não teria tido acidente. Não é só dando arma que você resolve a questão de acidente que teve nas escolas. Concordo. Temos que ter o Estado presente em todas as escolas fazendo segurança. Concordo 100%. Temos efetivo para isso? Tem um policial, tem um guarda civil em cada escola estadual, municipal ou particular do Brasil, de São Paulo? Será que temos? Então vamos para a segurança privada. Eu sou, inclusive, um defensor. Temos que ter, sim, agentes responsáveis pela segurança nas escolas para proteger nossos filhos. Aí sim, Nelson, respondendo a sua pergunta, eu me sentiria muito seguro se cada escola tivesse um agente do Estado, público, ou um agente privado responsável pela segurança das nossas crianças. Ô, Mano, quando aconteceu esses ataques aqui em São Paulo, a gente teve um projeto que não foi para frente, que eu particularmente acho que seria legal, que seria readmitir os aposentados da polícia. Aquele cara que já se aposentou cedo, né? Porque a carreira policial militar, ela é mais curta, 30 anos de serviço, que ainda tem o vigor necessário ali, 35 agora, não é isso? Já ainda tem um vigor físico, intelectual necessário para, no mínimo, garantir a segurança dentro de uma escola. Eu acho que seria um projeto legal. O que você acha de policial aposentado na escola para ajudar na segurança? E mais do que na segurança. Passa a ser também um bom exemplo, né? Ali, alguém que tem história para contar, tem caso, tem ali uma figura para servir de referência para muitas crianças também. Você acha legal esse projeto? Eu acho que é uma possibilidade que a gente precisa estudar em termos de custo, como é que fica de pé, a possibilidade de agentes de companhias privadas que fazem segurança também, eu vejo com bons olhos. O meu ponto, para mim, o importante inclusive também, possivelmente, guarda civil metropolitana também pode ser incorporada nisso, mudando a lógica de, no lugar de focar na proteção do patrimônio, focar na proteção do cidadão, na proteção dos alunos que estão na escola. Então, eu acho que tem muito espaço para a gente pensar propostas que melhorem a segurança nas escolas. E isso precisa ser estudado para a gente ver como fica de pé, porque, de fato, temos muitas escolas. Como que a gente equilibra o efetivo? Como que essa conta fecha? Isso não é uma resposta trivial, que precisa de estudo. E acho importante que a gente avance nisso. E acho que é melhor isso do que a ideia de sair armando professores. Até porque acaba sendo um desvio de função, né? O professor, ele tem que usar a energia dele, sobretudo, para pensar como melhorar o aprendizado do aluno. Então, colocar a segurança do aluno nas costas do professor acaba sendo uma sobrecarga de função. Acho que não é desejável que a gente avance numa sociedade que comece a cobrar mais do professor sobre a segurança do aluno, no lugar de cobrar do professor aquilo que de fato importa para o exercício da atividade dele, que é o aprendizado. Ô, Ana, quero te ouvir também agora a partir de um outro foco, porque tem, claro, a necessidade do professor estar ali, ele é a autoridade na sala de aula, né? Há quem não acredite nisso mais, né, Telhado? Mas ele, como autoridade na sala de aula, certamente serviria ali para oferecer uma segurança em um caso extremo para os alunos. Mas antes de qualquer coisa,
ter a arma para garantir a própria segurança, porque a gente está falando, no caso aqui, dos Estados Unidos, onde dia sim, dia também tem um ataque de alguém armado. E aí o cara, ele não poderia ter ali, claro, a sua atividade de professor, mas também garantida a sua segurança particular, a sua autodefesa armada. Ana, quero te ouvir também. Na minha opinião, não é o fato de você facilitar o acesso à arma para pessoas de bem, treinadas, com regulamentação, que aumenta a violência, né? No Brasil, a gente desarmou a população praticamente e os criminosos, os bandidos continuam armados e a gente fica indefeso. Teve também aquele caso nos Estados Unidos de um ataque a uma igreja que o assassino só não matou mais pessoas porque uma pessoa buscou, parece, a arma próxima ali em casa e conseguiu imobilizar, né, o criminoso. Mas eu estou feliz do assunto já ter avançado no sentido de que as pessoas já estão aceitando a questão de que é necessária a segurança dentro das escolas. Até muito pouco tempo atrás, se você falasse de um policial dentro da escola, você teria essa mesma reação aí, né, de não aceitar os professores armados. Até muito pouco tempo atrás, se um policial era chamado numa escola, isso virava um escândalo, seria pauta aqui do nosso programa pela manhã. Então, chegar nessa conclusão de que nós precisamos de segurança nas escolas, armada, seja o policial, seja a segurança privada, eu acho que já é um avanço muito grande para a nossa sociedade, porque nós não podemos deixar as nossas crianças desamparadas da proteção do Estado. E os casos têm se repetido muitas vezes. Tivemos aí uma professora que foi heroína num episódio, né? Poderia ter sido até mais reconhecida no que diz respeito a isso, e não foi, na minha opinião. Então, assim, saber que estamos abertos para discutir a presença da polícia ou da segurança armada dentro das escolas, para mim já é um avanço enorme aqui no Brasil. Felipe Monteiro. Não é avanço nenhum. Eu acho engraçado o pessoal... Eu estou vendo vocês falando aqui, uma das alternativas é colocar policial aposentado nas escolas. Isso não vai mudar de forma alguma a possibilidade de violência no ambiente escolar. Você é contra? É bom lembrar, sou contra, é bom lembrar, por exemplo, casos de Barreiras, né? A escola, por exemplo, era compartilhada com a PM e teve violência também lá. Então você não resolve o problema. A gente costuma gostar das ideias simplistas, né? Armar o professor, colocar um policial em cada escola, resolveria o problema. Não, mesmo às vezes isso vai acontecer, vai tornar a abordagem de bandido ainda mais violenta, né? O bandido, sabendo que tem policial na escola, pode chegar na escola de forma mais violenta, com mais gente, com mais bando. Então você acaba escalando a agressão. Então, no meu modo de ver, a questão da violência escolar tem que ser resolvida no ambiente escolar. E é uma falácia achar que o desarmamento que teve a população nos últimos anos do Brasil, e não houve desarmamento nenhum, fosse um dos motivos para a escala da violência. É bom lembrar que tem um estudo do IPEA, eu sempre voto esse mesmo estudo, que fala que quando aumenta 1% a comercialização das armas, aumenta em 2% o número de homicídios. Ô Pepe, né? Deixa eu fazer e mais do que isso. Aqui. Não, só para ter... Enquanto você falou assim, é bom lembrar que tem um estudo do IPEA, os câmeras já começaram a falar o estudo do IPEA. 1%, não sei quantos por cento. Eu quero falar mais para as pessoas começarem a ler, estudar sobre o assunto, né? E outro ponto interessante, a arma está na mão do bandido. 55% das armas na mão do bandido são armas legais. São armas obtidas de forma legais, né? Ou seja, a flexibilização do acesso à arma tornou a nossa sociedade mais violenta. Então, armando a população, você tem mais violência. Armando os policiais, colocando os policiais nas escolas, você torna o ambiente escolar, que tem que ser um ambiente gentil, um ambiente para estudar, para formar caráter, formar a pessoa, tornando esse ambiente hostil também, né? Ou seja, não é soluções simplistas que você vai resolver problema complexo. Ô Pepe, daqui a pouco você vai pedir para desarmar a polícia. O policial não pode mais andar armado, que é um absurdo. Tipo a Inglaterra, eu sou a favor. Você é a favor? Você é a favor?
Polícia sem arma? Londres. Ô, Telhada, explica essa daí. O PP é a favor de polícia sem arma, quer ser comandante da rota. Mora em Londres, poxa. Existe. Não, é que você faz um argumento retórico. O Koba é engraçado. O Koba, ele tem saudade da época que ele sentava na mesa para debater comigo e era amassado todo dia como era amassado o Diego. Né? Então, às vezes, ele está aqui apresentando e quer debater comigo. Aí ele fica criando essas retóricas baratas, vão desarmar o policial. Não, o policial tem o monopólio da força, tem o monopólio do Estado e tem que estar armado. Minha função é fazer perguntas. Quer dizer que é bom, então, desarmar a polícia? É você que está falando. Minha função é perguntar. Mas, por exemplo, um modelo como Londres, por exemplo, que a população é desarmada e tem vários policiais que não andam armados, eu prefiro 1000 vezes mais do que o modelo norte-americano. Vamos comparar o número de homicídios de cada um. Só que Londres não é São Paulo, né, qual sociedade você quer? Mas Koba, o que você quer ser no futuro? Você olha pra frente, você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Quer ser o quê? Quer ser a África, os países da África, que são alto nível de violência? Ou quer ser Londres? Ou quer ser Londres? Eu quero ser Londres. Eu quero ouvir o Telhado. Então, quando eu penso políticas públicas, eu penso política pública sabendo onde eu quero chegar. Agora vamos ver. Você pensa pequeno, Koba. Podemos seguir? Polícia vamos de ouvir o Telhado. Vem aprender a ser polícia aqui em São Paulo, pô. Eles vêm fazer curso com a gente. É o seguinte, a gente tem que lembrar que para parar um homem mal armado, só um homem bom armado. Acabou, não tem jeito. Não tem jeito. Todas as ocorrências que aconteceram no Brasil não tiveram resultado pior, eu digo, em agressões em ambiente escolar, a chamada ataque de atirador ativo ou agressor ativo, elas só não tiveram resultado pior porque a polícia do Brasil tem sangue latino-americano. Tem sangue de chegar, entrar e fazer frente ao mal, de ir para o combate. Pode lembrar qualquer ocorrência. Tem que ter ação humana. Não adianta, não é com... É claro que a prevenção, a psicologia, a terapia com alunos, com professores, com familiares, a médio e longo prazo é excelente. Mas não existe 100% de segurança. Nunca nós estaremos num ambiente 100% seguro, nunca. Mas nós temos a obrigação de chegar o mais próximo disso. E ter um responsável, seja um inspetor, que seja um policial aposentado, que seja um guarda civil, que seja um agente privado, responsável por vários quesitos ali na escola. Por controlar a entrada e saída, tráfico de drogas ali na frente da escola ou dentro do ambiente escolar. Ele vai estar orientando os alunos, conhecendo rosto por rosto, nome por nome. Pode muito sim trazer segurança para o ambiente escolar, trazer segurança para os professores exercerem a sua nobre missão de ensinar e para os alunos. Então eu sou um grande defensor e, em relação à arma, não há o que se dizer. A arma, ela defende a vida. Em boas mãos, ela vai sempre ajudar a sociedade e ajudar o próximo.